massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Galão da Massa. A gente começa o vídeo aqui com o Esporte Total. A gente vai trazer um corte também da Itatiaia com Cláudio Rezende, com informações direto lá de São Paulo. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz um corte aí do GE, trazendo sim o Campinho, a provável escalação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais, e traz sim a matéria da preparação para o confronto final de sábado contra o Lanús. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. A Mineira só pensa em título. O Atlético tá na final da Sul-Americana. Domingo de Atlético em campo, a equipe visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no último jogo antes da final da Copa Sul-Americana, que vai ser no dia 22 de novembro em Assunção, no Paraguai, contra o Lanús da Argentina. Até por conta dessa partida, a grande questão é se o técnico Jorge Sampaoli vai entrar com força máxima ou se vai preservar titulares. No que depender do técnico, é força máxima. O Atlético está buscando o grupo dos 8 primeiros colocados do Brasileirão e, quem sabe, uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2026. Apenas se algum jogador tiver desgaste, aí sim o técnico argentino pode tirar um ou outro titular, mas a expectativa, como eu disse, é de força máxima. A gente está falando de uma partida no meio da data FIFA e, por isso, o Atlético tem 3 desfalques de jogadores que foram convocados pelas suas seleções. Zagueiro Júnior Alonso, pelo Paraguai, zagueiro Ivan Romano, pelo Chile, e o volante Alan Franco, que foi convocado pela seleção equatoriana. Cláudio Rezende tá na área, com detalhes do Galo aqui na TBB. E a gente tem, Cirilo, a lista dos relacionados. Chama atenção para o Sampaoli. Ele traz todos os jogadores disponíveis para esta partida. Sampaoli não só falou na quarta-feira, como está praticando, que o melhor para o Atlético estar bem para a final é competir. Melhor do que ficar treinando. Então ele não deixou nenhum jogador em Belo Horizonte. Ele traz todo mundo para essa partida. Então, os relacionados, para a gente trazer aqui para o torcedor atleticano. Os goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert. Tem para a defesa, Juan, Vitor Hugo. E aí são 2 zagueiros mesmo, mas ele tem outras opções, como o Saravia, por exemplo, que faz o terceiro zagueiro. Tem o Arana, o Caio Paulista e o Natanael, as opções de laterais. Tem Alexander, Bernard, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Patrick e Reinier Scarpa, são jogadores de meio campo. E os atacantes, Biel, Cadu, Dudu, Hulk, João Marcelo, que reaparece entre os relacionados. João Marcelo, que jogou aí pelo Sub-20 do Galo algumas partidas, além do Rony. Então, o Sampaoli vem trazendo aí seus principais jogadores. Até como exemplo, Cirilo, para a gente fazer um paralelo, o Lanús jogou à noite pelo Campeonato Argentino e o Lanús colocou o time titular. Venceu o Atlético Tucumã em casa por 3-1. O Lanús vive um bom momento nos últimos 12 jogos. Perdeu só uma vez. A torcida do Lanús está muito entusiasmada para a grande final da semana que vem. Então, o Lanús ontem, uma semana para a final, o treinador utilizou todo mundo. Vamos ver qual vai ser a escolha do Sampaoli. Eu creio que ele pode continuar fazendo o que ele vem já desempenhando aí no Campeonato Brasileiro, a estratégia dele, jogo a jogo. Ele muda a equipe, mas por estratégia mesmo. Talvez jogador que fica mais desgastado de um jogo para o outro, ele vai pensar nessa situação. Nesse cenário, o que pode fazer o Sampaoli? Para a zaga, ele não tem muito o que mexer, porque ele tem ausências do Júnior Alonso e também do Ivan Roman. Então, ele deve escalar o mesmo trio de defesa que ele escalou na semana passada, no jogo passado, no meio de semana, contra o Fortaleza. Everson no gol, Saravia, Juan e Vitor Hugo. No meio-campo, o que a gente pode projetar? Aí ele pode segurar o Alexander, que é um jogador que ficou muito tempo fora. Quem sabe ele segura o Alexander, pode colocar o Fausto Vera ali, junto com o Igor Gomes. É uma possibilidade entre os volantes. Nas alas, o Scarpa vem jogando pouco. Há uma possibilidade do Scarpa ir pela direita
E na esquerda, aí pode ser o Caio Paulista, no lugar do Arana. De meia, tem o Bernard, que na semana passada estava fora, estava suspenso contra o Sport, então pode colocar o Bernard. E lá na frente, o Dudu não vem sendo titular fora de casa. Ele vai com o Dudu, até para o Dudu não perder o ritmo aí para a final, ou coloca o Biel, já fez isso em outros jogos. E creio que o Hulk pode descansar para começar o Rony naquela função de centroavante. Então é um Atlético que a gente pode dizer, Cirilo, diferente, mas eu não creio que o Sampaoli vai colocar, por exemplo, time muito reserva, até porque semana passada o time reserva mesmo começou o jogo com o Sport, não deu muito certo não. Ele teve que acionar os titulares para ganhar o jogo, né, Pois Cirilo? aconteceu isso, Cláudio. Ô Edu, sua visão sobre a estratégia para levar todo mundo. O Sampaoli já havia dado indicativo que ele entendia que a competição era o melhor para o momento. Tá correto o Sampa? Corretíssimo. Eu acho que dá para todo mundo jogar e com menos tempo, né? Não precisa de esticar a corda para os principais jogadores jogarem 90 minutos. Aí vem muito da escolha do treinador, da conversa com os jogadores, das reuniões com o departamento de futebol, departamento médico, físico, de fisiologia. Tudo isso contribui para que o Sampaoli defina os 11 iniciais e aqueles que vão terminar o jogo. Você começa com 11, você não vai terminar com os mesmos 11. Você vai fazer as alterações, algumas mais cedo, outras já na reta final do jogo. Pode ser que o Sampaoli ainda tenha algum tipo de dúvida em relação a determinada função de atleta e que ele faça alguma última experiência nesse jogo diante do Bragantino. É bom, ontem eu acompanhei boa parte do jogo do Lanús contra o Atlético Tucumã. Fez um jogo muito bom. Uma bola parada muito forte, algumas repetições de jogadas de bola parada, que o Galo precisa estar atento. De novo, chamou a atenção Marcelino Moreno, está jogando muita bola, não pode dar liberdade. É o líder técnico do time, Não, né? Impressionante. Ontem fez de novo uma grande partida, o Salvio também fez uma partida muito boa pelo lado do campo. Um sistema defensivo que é bom, mas na hora de sair jogando, acho que o Galo pode tirar proveito disso. Atlético Tucumã tirou proveito disso, muita pressão na saída do Lanús. Acho que é algo a se observar no jogo da final da Sul-Americana e que o Galo tem feito muito bem e que fez bem nesse último jogo contra o Fortaleza, com o Bernard, com o Dudu, principalmente o Bernard. O Bernard está muito bem nessa pressão na saída de bola do adversário. Mas é isso, Cirilo, é montar um Atlético contra o Bragantino com inteligência. Falei mais cedo no Rádio Esportes. O time que vai entrar em campo, ele vai ser pensado primeiro no Atlético, do jogo contra o Bragantino. Em segundo lugar, vai ser pensado em relação ao Bragantino. E vai ser pensado em relação ao Lanús e ao Atlético do jogo contra o Lanús. Então são 4 vertentes para o Sampaoli colocar na balança e escalar o Galo que vai jogar contra o Bragantino. E escalar o time que vai jogar não são apenas os 11 iniciais. São aqueles que vão terminar o jogo. É muito importante que todos cheguem com minutos e com um ritmo muito bom de jogo para a final de Assunção. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Cláudio Rezende? Vamos lá, Cirilo, o Galo que nunca perdeu para esse Bragantino com o seu time sendo o Red Bull Bragantino, desde 2020, quando virou o clube empresa, o Galo sempre conseguiu bons resultados. Ano passado mesmo, não foi no estádio Cícero de Souza, que vai ser o estádio, foi ainda no Nabi Abichedi. O Galo venceu de virada 2-1, gols do Zarate e do Paulinho, que não estão aqui no Galo mais, mas deram a vitória naquela oportunidade. Das últimas 4 vezes, o Galo venceu todas contra o Bragantino. Tem então esse tabu aí para manter contra o time paulista. Foram 11 partidas desde 2020, como clube empresa, Galo e Bragantino, e o Atlético venceu 6 vezes, teve 5 empates. O Galo joga contra o Bragantino, jogo fora de casa, lá em Bragança Paulista, às 7 horas da noite. Esse é um jogo adiantado, galera, da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o provável escalação agora, o provável campinho do Sampaoli para essa partida. O Sampaoli que falou que a melhor maneira de treinar um time para a final de Sul-Americana é jogando agora também. Então a gente colocou um time bem forte. O Galo deve ir com Everson Saravia, o Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Arana, formando a linha de zaga. No meio de campo, Igor Gomes, Alexander e Bernard. E mais avançado, os 2 pontas com Dudu, Rony e lá na frente, o Hulk. Mas pra nós, torcedor, vem cá. Eu sei, você tá com a cabeça em outro lugar. Fala a verdade,
Paraguai, Assunção, Sul-Americana. A final contra o Lanús é no próximo sábado, eu tô ligado, viu? Às vésperas de uma decisão valendo taça, o jogo contra o Bragantino no Brasileirão parece estar valendo pouca coisa para o torcedor do Atlético. Não vale nada. Nada? Nada, porque o Atlético cair não cai mais. Então agora tem que treinar para jogar a final, sábado. Tua cabeça não tá no jogo do Bragantino. Lógico que não, eu quero a final da Sul, o Galo ganhando. Você viu, né? O torcedor do Galo só tá com a cabeça na grande decisão da Sul-Americana contra o Lanús. Mas para alguns jogadores do Atlético, esse duelo contra o Bragantino tem valor sim, principalmente para aqueles que estão correndo por fora por uma vaga na equipe titular do técnico Sampaoli. Em 18 jogos no comando do Galo, Sampaoli não repetiu a escalação. No último compromisso, antes da final no Paraguai, a tendência é mexer no time outra vez. É aí que aparecem as oportunidades. Eu penso que o melhor treinamento que podemos ter antes da final é entrar em campo e competir. Se não há nenhum problema físico, alguma possibilidade de desgaste de algum jogador, vamos colocar os melhores. No meio-campo, o volante Alexander quer ficar entre os melhores de Sampaoli. Ganhou sequência desde que se recuperou da lesão no joelho que sofreu em setembro. Nos últimos 5 jogos, foi titular em 3. Acho que a gente tem que manter o nível de concentração do início ao fim. Acho que a gente tem que estar atento a isso, porque os próximos jogos é importante essa preparação para poder entrar bem ligado na final. Igor Gomes e Gustavo Scarpa também disputam espaço. Com o Sampaoli, Igor tem mais jogos como titular do que o camisa 10. Toda vez que eles entram, tem entrado bem. Eu gosto muito do Alexandre, além de marcar muito bem, ele também tem um bom passe, chega na área, pisa, finaliza. O Gomes também tem feito gols, mas só tem o Alan Franco que volta depois da suspensão, titular desse time do São Paulo. Então vai ter ali sobrando uma vaga. O torcedor até pode dizer que o jogo em Bragança Paulista vale pouco, mas ninguém quer perder. Matou a cabeça, tá no jogo contra o Bragantino ou no jogo contra o Lanús? Na verdade, no jogo contra o Lanús, né? Mas vão com o pé no chão, vão lá, vão fazer os 3 pontos para viajar bem tranquilo. Temos que ganhar. E depois o grande jogo do ano, né? Que é a final da Sul-Americana. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse confronto de logo mais contra o Bragantino. E o Sampaoli deu o papo, deu o recado que esse jogo vai servir sim de treinamento para o confronto contra o Lanús. Então é um jogo treino? Não, rapaziada, jogo valendo pelo Brasileirão, mas serve sim como treinamento. Jogo à vera, jogo é jogo, treino é treino. Então, você se preparar jogando é melhor. O Sampaoli, para mim, tem razão nisso. Então, ele deve ir com sua força máxima. Mas a gente até acompanhou um trecho aí do Edu Panzi, da Itatiaia. Cara, claro que não precisa botar os principais, o jogo inteiro. Então, a depender do resultado, é claro, o Sampaoli deve colocar bastante mudanças, né, para o segundo tempo. Então, assim, todo mundo tem que ter esse ritmo de jogo, até porque vai ser quase uma semana depois. Claro que tem viagem e tudo, mas esse jogo da final é no sábado, né, 5 horas da tarde de Brasília, né? Não sei lá como que, se tem algum fuso horário, não me recordo agora. Então, esse jogo de hoje é importante sim para a gente ganhar confiança, porque o jogo contra o Fortaleza estava tudo bonito. O pessoal deu uma relaxada, o juiz também ajudou o Fortaleza naquele pênalti Mandrake, sim, mas o time no segundo tempo, depois da meada do segundo tempo ali, cara, relaxou demais, abaixou muita guarda e acabou levando um empate, né, cara? Então, assim, a gente precisa estar preparado para um jogo lá na final, muito pegado. O Lanús tem um tempo bom, uma boa sequência, na verdade. Então, assim, por mais que a gente consiga fazer um bom resultado lá, cara, a gente vai ter que ter muita atenção até o apito final. Não pode acontecer o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza. Não pode.
ficou assim, vamos controlar o jogo que a gente já tá ganho. E aí a gente já sabe o que deu, né? Então, assim, esse jogo contra o Bragantino é muito importante pra gente chegar com muita moral. Porque o Lanús jogou lá pelo campeonato nacional dele e venceu. Então eles estão embalados no campeonato deles, vão para essa final com muita confiança, vivem um bom momento, uma boa sequência. E o Galo também vem numa boa sequência, principalmente depois da classificação, que foi, cara, uma noite maravilhosa na arena. E a gente acredita que esse jogo de logo mais vai sim servir para a gente ver um pouquinho mais do esquema que o Sampaoli preparou para essa final, vai continuar preparando, né? Mas é um jogo muito importante, rapaziada, pra gente chegar com moral, a gente ficar mais tranquilo no Brasileiro. Ó, tamo tranquilo, vamos lá, sem responsabilidade no Brasileiro. É importante, é jogo fora de casa, o Bragantino tem melhorado sim, né? O segundo turno do Bragantino não foi lá essas coisas, mas ele tem melhorado lá com o seu técnico. Então, assim, por ser um jogo fora de casa, vai ter sua dificuldade, mas com o futebol que o Atlético vem demonstrando agora com o Sampaoli, que né, agora que o time tá mostrando a cara do Sampaoli de verdade. Então, assim, a gente acredita num jogo muito pegado, num jogo difícil, claro, mas um jogo que vai ser pro Atlético vencer bem e conseguir os 3 pontos e conseguir essa moral. Sair do Brasileirão com a moral elevada para a gente poder ir para essa final, que é uma final histórica. A gente acredita que teremos lá o Hulk como capitão para levantar essa taça, porque será uma taça inédita, né? O Hulk como um ídolo do nosso time ainda não tem essa taça levantada, né? Uma competição internacional. Então, para ele é muito mais importante. A gente não sabe ainda quanto tempo ele vai jogar. Eu acredito que até 2026 é praticamente certo, né? Ele que não vinha num bom momento, se recuperou com a chegada do Sampaoli. Cara, a chegada do Sampaoli foi demais, foi ótimo pro nosso elenco, porque o Galo vinha perdido na mão do Cuca. Conseguiu agora o Sampaoli resgatar o futebol do Hulk, resgatar o futebol do Bernard, que muita gente achou que já tinha... Meu irmão, tem que vender, escrachar o Bernard. E o Bernard veio a público e falou, ó, com o Sampaoli eu consigo entender o que ele quer que eu faça. Com o Cuca já era mais difícil, né? Então, assim, o Cuca, cara, tem uma história muito linda. Só que já passou, né, rapaziada? Então, o Cuca, o time tava perdido. Agora com o Sampaoli, graças a Deus, conseguiu botar esse elenco na linha, botou o time nos trilhos e aí recuperou, né, como a gente estava falando, futebol do Hulk, futebol do Bernard. O Arana tá jogando muito. Trouxe aí o Vitor Hugo para jogar, porque foi uma pedida do Cuca e ele não tinha oportunidade praticamente, não tinha confiança no trabalho do cara. Então, o montante do trabalho do Sampaoli é muito bom, rapaziada. Os primeiros jogos, mais ou menos, mas pra mim a mudança começou naquele jogo contra o Mirassol. Boa atuação, depois teve a expulsão, o segundo tempo foi mais fechado, enfim. Depois a gente teve o jogo contra o Juventude, a gente não conseguiu vencer, mas foi muito pra frente. E aí teve aquele ponto fora da curva, que foi o jogo contra o Fluminense. Foi uma noite para esquecer, parece que os caras tiveram um apagão. Tivemos o jogo da semifinal, que foi um empate que o Galo não entrou tão bem. Lembrando que tinha altitude, lembrando que tinha viagem. O Galo não entrou tão bem no primeiro tempo. Segundo tempo conseguiu equilibrar, conseguimos o empate. Se tivesse mais 5 minutinhos, a gente já tinha virado aquele jogo lá. Mas aí ficou reservado para a gente fazer aquela bela partida aqui, né, na arena. Então, assim, a gente venceu o Ceará por 1-0, claro, mas o pessoal já estava com pensamento na semifinal. No jogo de volta, conseguimos a boa vitória. Então, assim, a gente jogou bem,
contra o Internacional, mas foi garfado mais uma vez, né? E o jogo contra o Fortaleza, a gente teve essa desatençãozinha aí no final, aí dos 30 para lá, a gente deu uma relaxada, achou que ia controlar o jogo, então serve de alerta para essa grande final. Então o São Paulo quer sim usar esse jogo de logo mais como uma preparação para o confronto de sábado, porque tem que estar jogando. Vai ficar uma semana, pessoal, a gente jogou no meio de semana, ia ficar muito tempo para o jogo de sábado. Então, por isso que ele falou que não vai poupar ninguém para esse jogo de logo mais. Então, a gente acredita muito na vitória do Galo logo mais para dar mais confiança ao nosso Atlético para chegar muito forte nessa final. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários o seu palpite também para esse confronto, se Deus quiser, uma vitória do nosso Galão da Massa. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticano. Então para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, fico aqui o dia inteiro procurando matérias, informações, tudo do nosso Galão da Massa para trazer na íntegra para você. Então até logo mais, se Deus quiser, com um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.